Flamengo volta ao Campeonato Brasileiro para defender liderança contra o São Paulo. Pedro fazendo o corpo mole? Vou explicar para vocês. E venda de jogador da base rubro-negra irrita a nação rubro-negra. E eu já peço a vocês, fora José Boto e Felipe Luiz também, porque tem um pouco da culpa dele, então pra mim já tá bom de sair também, né, galera? Fala, galera boa, aqui é o Dieguinho Fly, esse é o canal Flamengo Novo e você é mais do que bem-vindo. Então já chega, ó, deixa o like pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, hypa vídeo, compartilha, comenta bastante. Já quero deixar uma pergunta de cara aqui pra vocês, é o seguinte: vocês são favoráveis à saída do José Boto, diretor de futebol do Flamengo, e do Felipe Luiz também? Por que o Felipe Luiz, galera? Eu vou explicar pra vocês. O Matheus Gonçalves, na quinta-feira, no empate do Flamengo com 2-2, com o Botafogo, por 2-2 no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, fez 2 golaços. E o Flamengo tá vendendo com a anuência do BAP, presidente, o Luiz Eduardo Batista, e do Felipe Luiz, além do José Boto, o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros, o equivalente a 22 milhões de reais. A venda é 50% do passe do jogador, nesse valor irrisório, ridículo e absurdo. Então, o Felipe Luiz deu a bênção dele para o jogador sair. Fala que o jogador não tem intensidade. Aí eu pergunto a vocês, viram a partida dele? Viram o que ele produziu? Gente, o Flamengo está às vésperas de disputar o Mundial de Clubes do Sub-20. O Flamengo pega o Barcelona no Maracanã dia 23 de agosto. E nessa brincadeira, 4 jogadores importantes saíram do Flamengo. Você tem aí, ó, o Felipe Lima, que foi pro futebol português, a custo zero. O Raio Lucas, volante, também foi a custo zero. O Matheus Gonçalves, saindo, não estava naquele time da Libertadores, mas tem idade para jogar o Mundial Sub-20. E eu falei 4, perdão, são 3 jogadores. E esses jogadores são fundamentais na estrutura, na espinha dorsal titular do Flamengo. O Matheus Gonçalves contra o Olympiacos ano passado foi o dono do jogo, foi o craque do jogo. E quem era o técnico do Flamengo naquela partida? Se você disse Felipe Luiz, você acertou em cheio. Como um jogador do quilate do Matheus Gonçalves cabe no time de base e não cabe no time principal, com o mesmo treinador, com a mesma estrutura tática, com o mesmo posicionamento. É aí que eu falo. Aí você vai lá, o Matheus Gonçalves não tem intensidade para jogar. Aí me traz Juninho, o Juninho X, vocês sabem do que eu tô querendo dizer. 31 milhões, vindo do Karabag Agdam, do Azerbaijão. Perdão. Aí vocês trazem lá, como iam trazer o Mickey Johnston, irlandês, 26 anos, escocês naturalizado irlandês. Só 26 gols na carreira em 8 temporadas como profissional. Aí eu pergunto a vocês, é esse tipo de jogador que o Flamengo vai contratar em detrimento da própria base? O Juninho aí, ó, podia ter ficado com o Felipe Lima. Não queimaria esse dinheiro todo e traria um jogador da base experimentado e que conhece o que é o Flamengo. Outro jogador que eu lembrei, que eu falei 4, goleiro Caio Baroni, que saiu do Flamengo de graça também. Os 4 jogadores, Caio Baroni, Raio Lucas, o Felipe Lima e agora o Matheus Gonçalves. Por isso que eu defendo a saída do Felipe Luiz, defendo a saída do José Boto para ontem, que tem que ser o primeiro a sair. E o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, traiu tudo que ele falou que faria diferente em relação à gestão passada. E digo a vocês aqui, me arrependo textualmente de ter apoiado Luiz Eduardo Batista, o BAP, nas eleições presidenciais do Flamengo do ano de 2024. Já peço desculpa a vocês que me acompanhavam desde a estrutura antiga do canal por ter apoiado isso que a gente está vendo aí. Então, peço de público desculpas e a minha retratação perante a nação rubro-negra, que não merece o que está sendo feito pela diretoria do Flamengo no período atual, certo? Então, o Flamengo vai passar sufoco contra o Barcelona, já não seria um jogo fácil,
com as decisões que a diretoria está tomando, com o técnico que o José Boto trouxe. Tá certo que o que estava lá, o Kleber dos Santos, era fraco. Mas aquele lá, o tal do Nuno Campos, deixou o Flamengo na mão e já era fraco. Agora vamos esperar para ver o Bruno Pivetti, que é o novo técnico, estreou contra o Botafogo, não dá para cobrar nada dele ainda, mas o Flamengo tem claramente uma perda de capacidade de revelar jogadores por conta da formação e de como a base é tratada e loteada, além de vendida a preço de banana, quando não é dada de graça, né? Igual o Flamengo deu aí o Vitor Hugo pro Famalicão e uma série de jogadores aí que a gente vê, que já era feita na gestão de Rodolfo Landim, essa prática, e agora é feita de novo. E o cara, por outro lado, que revelou jogadores como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Léo Duarte, Renier e outros, foi demitido do Flamengo ontem. Carlos Noval, com 15 anos de serviços prestados na base do Flamengo, o profissional foi uma lástima, mas na base trabalhava muito bem. Aí, ó, demitido do Flamengo, um profissional dessa categoria, desse quilate. Mas, fazer o quê, né? Agora, vamos falar do campo e bola e falar do Pedro, porque são duas questões que se correlacionam. Porque o Flamengo, galera, o Flamengo joga hoje às 16h30 no Maracanã com promessa de casa cheia. Pro Flamengo aí, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Paulo. E essa partida ela é fundamental para o Flamengo. O Flamengo precisa vencer para defender a liderança. O Flamengo é o primeiro colocado com 24 pontos, Cruzeiro o segundo, Bragantino o terceiro e Palmeiras o quarto. E isso é um agravante na negociação do Matheus Gonçalves, porque o Flamengo está vendendo o melhor jogador da sua base a um preço baixíssimo para o principal concorrente direto do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro. Agora as situações se correlacionam, né? Só para vocês entenderem. E sobre o Flamengo e São Paulo, a partida de hoje que vai ter casa cheia no Maracanã, vai ter a transmissão da TV Globo em TV aberta para quase todo o Brasil. E além da TV Globo, o Premier vai transmitir a partida na TV fechada. Para você que está fora do Brasil, a transmissão vai ser exclusiva da Flá TV, galera. Tá bom? Transmissão exclusiva da Flá TV para quem está fora do Brasil. Ou então aquela VPN marota que você sabe como é que faz, né? Aí você troca o IP para o endereço brasileiro e assiste no 0800, sem a imagem, mas pela Flá TV. Aí já sabe como é que é, né? Mas enfim, isso daí que eu estou ensinando, não há nenhuma ilegalidade nisso, tá? Senão, se fosse ilegal, eu não ensinaria para vocês. Para hoje, a partida vai ter a atuação no apito de Wilton Pereira Sampaio. Ele é da FIFA e de Goiás. A diretoria do Flamengo ainda permite essas arbitragens, né? Mas tudo bem. A gente não pode falar nada, mas a gente sabe como é que é o apito desse cidadão. E na bandeira hoje a gente vai ter o Bruno Bosquilha, da FIFA e do Paraná, e o Bruno Rafael Pires, da FIFA e de Goiás, na bandeira 2. O VAR é o não menos enrolado Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina. A gente sabe como a arbitragem de campo e o VAR trabalham, né? Esses dois aí. Enfim. Mas para hoje o Pedro não joga. Eu vou falar do Pedro no próximo tópico. Foi retirado dos relacionados pelo técnico Felipe Luiz por fazer corpo mole. Tá, vou entrar nesse tópico já já. Mas a provável escalação do Flamengo para hoje, galera. O Flamengo vai ter o desfalque do Eric Pulgar, que só volta daqui a 3 meses com a fratura no quinto metatarso. Fratura essa obtida no jogo contra o Bayern de Munique, a nossa eliminação nas oitavas do Mundial de Clubes. O Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral direita, Léo Ortiz ou Danilo na zaga, Léo Pereira e Alexandro. Flamengo! Jorginho de volante, primeiro volante, fazendo a estreia, o debut no Maracanã, com De La Cruz ou Alan de volante também, Arrascaeta no comando de ataque. Diferente do que eu falei, 4-2-4? Não, 4-3-3. Luiz Araújo numa ponta, Bruno Henrique na outra e o Plata de centroavante. Só que esses 4 homens do meio para frente vão alternar, com o Bruno Henrique caindo pela direita uma hora e o Arrascaeta de segundo atacante pela esquerda e o Plata de centroavante no comando de ataque. Ou Plata na direita, o Bruno Henrique na esquerda e o Felipe Luiz entrando de falso 9 ali, de centroavante, com o Luiz Araújo abrindo no meio campo. Então essa vai ser a alternância de posicionamento dos 4 homens de frente do Flamengo. O São Paulo, galera,
vendeu um dos principais jogadores durante a semana, que é o Matheus Alves, que foi vendido ao CSKA Moscou e será não um desfalque, mas uma baixa muito importante no elenco do tricolor paulista que vinha disputando o Campeonato Brasileiro. Agora, sobre o Pedro, galera, por que ele não está no jogo de hoje? Ele fez 2 baterias de treino na quarta-feira, saiu e foi cortado da relação de jogadores do técnico Felipe Luiz para a partida de hoje. Com isso, descobriu-se através do Thiago Asmar, do meu padrinho, papai pilhado, a quem eu mando um beijo, a ele, a Lívia Weber, esposa dele também. Alô, papai, tá na hora de aparecer aqui no canal também com a gente, hein, cara? Prestigiar você, tem que prestigiar aqui com a gente com a sua presença, cara. E a parada é a seguinte, galera, sobre o Pedro, o que aconteceu? Ele fez corpo mole no treino, o Felipe Luiz tirou, conversou com ele que assim ele não ia conseguir a posição de volta. O elenco respaldou a decisão do Felipe Luiz, que o Pedro também já estava chateado com aquela besteira que o José Boto falou, de que não conseguiria 15 milhões de euros no Pedro. E o Pedro, chateado com isso, começou a fazer corpo mole e foi acertadamente, ao meu ver, cortado do jogo. Quem perde com isso? Clube de Regatas do Flamengo, que vai ter mais dia, menos dia. José Boto demitido, que tirou o Carlos Noval da base para botar no cabide de emprego mais um português indicado dele, de terceiro escalão, né? E além disso, o Felipe Luiz também vai acabar rodando por conta de sustentar as decisões de José Boto. E o Flamengo paga essa conta cara de perder a estrutura anteriormente criada, seja de base, seja de time principal. Aí eu pergunto a vocês, onde nós vamos parar com isso? Um jogador de cabeça fraca que faz beicinho quando as coisas não saem do jeito que ele quer, que está sendo antiprofissional, mas que a gente tem que defendê-lo em alguns pontos também, porque ele foi atacado várias vezes e prestigiou o Flamengo. Pedro já foi agredido, já foi preterido em momentos onde ele merecia ser o titular, e agora, desacreditando do Flamengo, o jogador age dessa forma para possivelmente forçar uma saída. O cenário visto lá na frente: José Boto fora, Felipe Luiz fora, e mais o que, pai? E Pedro também fora do jeito que vai estar acontecendo. E quem perde com isso? Nós, torcedores. E o Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo... Não, o Flamengo perde também momentaneamente, né? Mas vai ter que se reerguer. Mas não da maneira que a gente gostaria. Porque assim, galera, olha só, deixa eu falar um negócio com vocês. Não adianta ter dinheiro para contratar se você tem profissionais incompetentes. Eu há muito tempo defendi a vinda do José Boto para uma gestão profissional. Só que não adianta você ter uma gestão profissional se o cara não entende o que é Flamengo. Ele falava tanto do Flamengo, mas provou que ele não está preocupado com o Flamengo ou com o trabalho dele. Ele está preocupado em povoar o Flamengo de um ucraniano que não sabe de nada como chefe de scout e de um português de terceiro escalão para chefiar as categorias de base. E a gente vai parar onde com isso? Fica aqui o desabafo, tá certo? Saudações rubro-negras e bora pro jogo com o São Paulo, que a bola rola daqui a pouco.